Pessoal, continuando então para a gente encerrar. Nós paramos na página 7, vocês vão fazer até aqui. Quando chegar na reflexão sobre o uso da língua, a gente vai passar essa parte, porque é uma parte, pessoal, que a gente precisa estar juntos, né? Para eu poder explicar melhor para vocês. Vão ter coisas aí na apostila que a gente vai realmente deixar para o momento do presencial, tá? Porque senão vai ficar muito complicado de vocês entenderem sem nós estarmos juntos de fato, tá? Bom, então você vai pegar para mim lá na página 11, Hora da Leitura. Nós vamos ver o trechinho de uma novela, tá, pessoal? Novela aqui no caso não é a novela de TV, tá? É um tipo de texto. A novela, ela é um texto que vai contar aí uma história, né? É uma narrativa, vai contar uma história com personagens, tempo, espaço, né? Só que ela não vai ser uma história muito longa, tá bom? Aqui, pessoal, vocês vão conhecer um personagem famoso da nossa literatura brasileira, que é o Miguelim, tá? Então, olha lá, o próximo texto conta sobre a infância de um menino da roça, que ao fazer novas descobertas, tem a possibilidade de ampliar o seu olhar. Então, vocês vão ler o texto aí com bastante atenção e vão ver um trechinho da história do Miguelim, tá? O Miguelim era um menino que tinha um problema na vista. Só que ele até então, ele não tinha se dado conta de que ele tinha esse problema. Mas aí acontece uma situação e o Miguelim vai passar a ter um novo olhar sobre as coisas, tá bom? Então, você lê aí o texto direitinho. Você vai ver que o Guimarães Rosa, que é o autor desse texto, ele utiliza algumas palavras que não são comuns no nosso dia a dia, tá? Porque o Guimarães Rosa é um autor que gostava de meio que inventar palavras, tá bom? E essas palavras inventadas, vamos dizer assim, são neologismos. A gente chama de neologismos, tá? Leiam, então, a história do Miguelim, é uma historinha bem bacana, tá? Página 11, página 12, e aí a gente chega no Explorando o Texto. Nós vamos ter algumas questões aqui, ó. A primeira, eu acredito que vocês vão responder sem problema, tá? A 2. Quando o Miguelim coloca os óculos, ele passa a observar o mundo de uma forma diferente. Como esse fato ajuda a mudar a vida dele? Vocês vão ver que quando o Miguelim põe os óculos, nossa, um novo mundo se abre para ele, né? Porque até então, ele não conseguia enxergar as coisas de forma nítida, certo? Ele tinha uma certa dificuldade. E aí, quando isso acontece, então, o Miguelim passa a ver com clareza, né? Ele tem um novo olhar sobre as coisas, certo? Então, como esse fato ajuda a mudar a vida dele? Tá lá no texto, você vai conseguir responder. 3. Podemos afirmar que Miguelim redescobre o mundo com seu novo modo de ver. Com certeza, né? Ele tem um novo olhar sobre o mundo. Pensando sobre o que você já sabe sobre metáfora e linguagem figurada, que outros sentidos podemos dar à ação de enxergar? Não se preocupe com esses termos aqui, ó, metáfora, linguagem figurada, a gente vai voltar a ver na sala de aula. Mas pense um pouquinho, ó, quando o Miguelim passa a enxergar as coisas bem, enxergar de fato, né, de forma nítida, e não mais aquele mundo meio que embaçado que ele enxergava, o que isso pode representar, né, para a vida do Miguelim? Certinho? Pense um pouquinho sobre isso e responda com as suas palavras, tá bom? Chegamos lá à página 13, texto e construção. Aqui vai falar um pouquinho especificamente das palavras que o autor usou no texto, pessoal, tá? Aqui tem algumas palavras em destaque, olhe lá. As palavras em destaque no texto podem ser encontradas no dicionário? Você vai pensar um pouquinho, certo? Na verdade, elas não são encontradas no dicionário, porque o autor do texto, ele usou-as de uma outra forma, tá? Aí você vai ter que explicar o que significam essas palavras, ó. Cavalo zelado ou redizer, né? Cavalo zelado, pense, zelado vem de zelo. O que é o zelo? O zelo é o cuidado, né? Que a gente tem com as coisas.
certinho? Então, um cavalo zelado, que pode ser? Pense no significado dessa palavra. E redizer. Dizer, a gente sabe bem o que é. E redizer, tá? Pense um pouquinho aí. Releia outro trecho. Bom, aqui vai continuar falando um pouquinho do uso das palavras. Olha, esse trecho selecionado apresenta uma outra característica própria de Guimarães. Frases e expressões organizadas de modo diferente daquele que se costuma encontrar na maioria dos textos. Você vai identificar essas frases e expressões que não estão usadas aí de uma forma comum, que a gente usa no nosso dia a dia. E B, que características chamaram a sua atenção na maneira como Guimarães Rosa utiliza a escrita e constrói o seu texto? Aqui é a resposta pessoal, tá? O que você achou dessa forma como o Guimarães Rosa trata as palavras e usa as palavras no texto dele? Essa semana é isso, pessoal. Qualquer dúvida vocês já sabem, só chamar lá no WhatsApp, tá? Tira foto, me manda, que eu vou estar esperando para receber. Uma boa semana para vocês, bons estudos e se cuidem.